Agora, gente, eu quero falar de uma outra situação que tem me incomodado muito, que é o novo ensino médio. É uma coisa pavorosa, gente, uma coisa pavorosa. Vocês já viram as novas disciplinas, né? O que rola por aí, né? Projeto de vida, né? Como é que é? Mundo pet, enfim, tem para todos os gostos. Em cada estado isso está organizado mais ou menos de uma maneira, uma vez que há uma margem para esse tipo de bagunça, porque isso é bagunça, isso é bagunça. Não é uma questão assim de, não, mas tem que ter educação financeira. Sempre volta essa ladainha da educação financeira. O que está sendo pautado não é a inclusão no currículo do desenvolvimento de habilidades que envolvem o planejamento financeiro individual, familiar das pessoas, coisas que devem ser trabalhadas na escola. Então, o problema não é a gente trabalhar essas coisas na escola. O que eu tenho defendido é o seguinte: há espaço para trabalhar isso. Há espaço para trabalhar isso nas disciplinas que já existem. Os professores de matemática podem trabalhar isso como conteúdo transversal. Isso também pode ser trabalhado dentro da própria sociologia. Ou seja, a criação de uma disciplina específica de educação financeira, ela vem para atender uma demanda liberal na economia, no sentido de colocar no currículo escolar formas de justificar a miséria da sociedade a partir das ações do indivíduo. O que se quer sustentar com isso é o seguinte: eles querem dizer, olha, se você não prospera na vida, não é porque você vive num modo de produção excludente, concentrador da riqueza, que explora a força de trabalho, que produz monopólios, que dá mais chances para quem tem mais, que valoriza herança. Não é por isso. Se você não se dá bem na vida, o problema é seu. Você não soube administrar o seu tempo, o seu dinheiro, você não poupou, você não foi inovador, empreendedor, criativo. Na prática, é isso que está em jogo. Acabar com a educação crítica, aquela que é vanguarda nos cursos de pedagogia, né, no sentido de avaliar com acuidade, de interpretar o mundo, de conhecer o mundo, de formar um cidadão com capacidades plenas de desenvolver as suas faculdades. O objetivo é eliminar do currículo as ciências humanas capazes de desenvolver essas habilidades, as substituindo por um tecnicismo que investe em português e matemática e nessas bobagens desse currículo besta formado aí por RPG, projeto de vida, o que rola por aí, ou seja lá mais o quê. Porque isso, gente, são disciplinas que os professores não têm formação específica. Acaba que cada escola vai ter que resolver o problema criado por essa estruturação com o material humano que dispõe. Então você vai organizar os professores de português, de matemática, e aqueles professores da biologia, das ciências humanas, vão ter que atender a sua carga horária, que foi extremamente reduzida, e completar a carga horária com esse tipo de disciplina, que são disciplinas que não estão estruturadas, disciplinas que os professores não fizeram faculdade, não têm habilitação para dar. Aliás, não há habilitação para esse tipo de coisa. Na prática, sabe o que está acontecendo? Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Eles diminuíram para a história um período de história em cada série do ensino médio. Os professores nomeados, aqueles que passaram no concurso, começaram a ficar precisando de mais períodos para completar as suas cargas horárias. Porque só dando aula de história eles não dão conta, então eles têm que sair pegando outras disciplinas dessas disciplinas de engodo. Isso é engodo. O que acaba acontecendo? Às vezes você tem um professor de artes contratado, às vezes você tem um professor de filosofia contratado. Esses contratos estão sendo rescindidos e essas pessoas estão ficando desempregadas, porque os outros professores nomeados, que antes tinham lá na sua carga horária suficiente para completar a sua jornada de trabalho, estão tendo que pegar essas disciplinas.
Então os alunos estão sendo prejudicados em muitos sentidos. Primeiro, você tira as disciplinas do currículo que desenvolvem o pensamento crítico. Ou seja, você pauta a educação no sentido de formatar os alunos a serem bons reprodutores, seres não pensantes, alienados. Ou seja, competentes em cumprir ordens, não questionadores. Esse é o primeiro prejuízo. O segundo prejuízo, os alunos deixam de ter aula com professores formados na área e passam a ter aulas com professores que não são das disciplinas que estão lecionando, prejudicando a formação dos alunos, prejudicando a qualidade da aula. E o pior, isso é pautado para o ensino médio. Entretanto, no ensino fundamental, essas coisas começam a chegar como efeito cascata. Então, os municípios começam a adaptar os currículos do ensino fundamental a partir daquilo que existe no ensino médio. Gente, isso é uma tragédia. É uma tragédia, porque os filhos da classe dominante, que podem pagar escolas privadas, continuarão tendo uma educação crítica, uma formação boa em ciências humanas. Então, as escolas privadas prepararão, como preparam os alunos para a vida, enquanto que as escolas públicas prepararão os alunos para serem funcionários ordeiros e obedientes. Então, os filhos da classe dominante vão ser educados para serem patrões, enquanto que os filhos da classe dominada vão ser educados para serem funcionários. É isso, esse novo ensino médio é isso, e isso é uma tragédia. Nós temos que fortemente pautar a abolição desta aberração. Eu não estou dizendo que não pode ter educação financeira, eu estou dizendo que a educação financeira tem espaço dentro das disciplinas que já existem. Criar esse tipo de disciplina é apenas atender os anseios do mercado no sentido de precarizar a educação pública. O que melhora de verdade a educação pública não é encher de caixinhas, encher de disciplinas. Não, é pegar aquilo que a gente tem de melhor, trabalhar bem os currículos, preparar bem os professores e remunerar bem os professores. É isso que traz resultado. O professor que ganha bem dá boa aula, tá? Nada me tira da cabeça que esse é o ponto central. Outras coisas ajudam, mas o ponto central é esse. Quer melhorar a educação? Melhora o salário dos professores. Melhora a carga horária. Eu não estou dizendo aumenta, eu estou dizendo melhora. Os professores têm que ter tempo de planejamento. Tempo de planejamento remunerado, tempo para corrigir prova, para preencher burocracia, tempo remunerado para que o professor não acumule uma carga horária brutal a fim de complementar a renda que é curta. Tem uma coisa que me incomoda demais na educação, que é o seguinte: a pedagogia, a ciência da pedagogia, ela é avançada, é criteriosa. Então, quando a gente pega o que está sendo discutido academicamente dentro da pedagogia, a gente tem coisas realmente muito interessantes. A gente sabe muito sobre o processo de ensino-aprendizagem. A questão é que quando a gente vai pensar política pública para a educação, não tem nada a ver com o que está sendo discutido na melhor pedagogia. Aí é pitaco de advogado, aí é pitaco de administrador, aí é pitaco de pastor, aí todo mundo que meteu o bedelho na educação. Aí é produtivismo, aí é educação bancária. Ou seja, a prática da educação ela é rigorosamente oposta àquilo que a melhor pedagogia defende, pesquisa, desenvolve. Seria muito pedir que as políticas educacionais fossem desenvolvidas no Brasil a partir daquilo que a pedagogia moderna está discutindo academicamente? Seria muito pedir isso? Porque isso é o mínimo. E desculpa, eu me revolto com isso. Eu sou professor desde 2005. A cada ano que passa, tá pior para trabalhar no Brasil. A cada ano que passa é mais difícil. Cada ano que passa, o currículo tá pior. Cada ano que passa, a educação tá pior. Eu não sou daqueles que acham que a reprovação resolve. Mas a aprovação automática também não resolve. Aqui no Rio Grande do Sul, eles estão deixando de exigir até mesmo frequência mínima para os alunos. Pensem na aberração. O cara vai lá, se matricula, passa o ano inteiro sem aparecer na escola.
reprova, porque ele sequer veio à aula, chega depois das férias, antes de começar um novo ano letivo, os professores são obrigados a dar aulas para esses caras, chamar eles, dar uma prova e aprová-los, de qualquer jeito. E isso é óbvio. Como é que você depois vai reclamar dos dados do PISA, dos dados da Olimpíada de Matemática, de História, se você tem essa realidade na educação? Então, assim, é dever da gente se inteirar sobre isso e combater veementemente esse novo ensino médio que é uma aberração.